Boa tarde, Jorge Dias. Prazer. Só queria chamar a atenção, já tem aqui no chat algumas perguntas, né? Uhum. Tem uma que faz aqui um direcionamento. As ferramentas sistêmicas podem ajudar na resolução de conflitos? Sim, com certeza. Existem modelos específicos para cada tipo de situação encontrada num processo de gestão. Por exemplo, na solução de conflitos, existe um modelo estruturado em que possibilita que as pessoas envolvidas possam ter uma visão mais clara e uma percepção mais clara da outra parte, e se houver uma intenção de chegar a um acordo, ou se houver uma predisposição de chegar a um acordo, através dessas ferramentas e através da aplicação do método, é muito fácil se perceber os medos e os desejos de uma parte, os medos e os desejos da contraparte, e com essa visão haver um reposicionamento e uma ressignificação dos dois envolvidos no conflito e, com isso, chegar ou se aproximar muito mais a um acordo e chegar a uma boa solução. Perfeito. Vieram outras perguntas também, Jorge, relacionadas às demandas, né? Então, assim, acho que você Sim. deu uma explicação conceitual, né? Eu acho que a pergunta que está vindo aqui é em relação a um exemplo prático, né, que você possa ilustrar em relação às demandas que você tem no ambiente corporativo, organizacional e que pode aplicar a metodologia. Na realidade, se a gente pensar em um processo de gestão, nós temos as funções e atividades de planejamento, organização, execução e controle da execução, liderança e acompanhamento, e a parte de controle mesmo e monitoramento, e aí uma realimentação do processo. Na gestão sistêmica, e através desses modelos que estão disponíveis, nós podemos atuar no nível do planejamento, para analisar estratégias de condução de negócios e estratégias para tomar decisões boas em relação a situações de futuro, possibilitando dessa forma uma melhor organização. Então, discutir questões de orçamento, questões de recursos, questões possibilita que nós trabalhemos também a nível da liderança. Então, a nível de liderança, no dia a dia de um líder, ele está tomando decisões, solucionando problemas, ele está resolvendo conflitos, ele está fazendo gestões de mudanças, gerenciamento de projetos, análise de estratégias mais no nível mais imediato. É, Enfim, há uma gama grande de atividades que são parte das atribuições de um gestor e, na gestão sistêmica, a gente tem a possibilidade de oferecer trabalhos que ajudem em todas essas áreas e todas essas funções. Perfeito. Tem uma dúvida, Jorge, que assim, você está fazendo uma apresentação em relação à aplicação da metodologia da gestão sistêmica dentro do ambiente organizacional, ou seja, Certo. intra-organizacional. Ao Uhum. mesmo tempo, hoje, o mercado está estruturado numa arquitetura sistêmica de redes, né? Certo. Então, assim, existe uma previsão da gestão sistêmica para também aplicar isso dentro de uma perspectiva de redes empresariais, redes intersetoriais? Sim, sem dúvida. A visão sistêmica ela já tem como base esse interrelacionamento e essa visão de que nós fazemos parte de um todo e que cada elemento interage e a ação de um elemento ele provoca uma ação ou um efeito no outro elemento que, por sua vez, realimenta. Então, essa estrutura de redes quando se trabalha com as ferramentas de gestão sistêmica e se tem a possibilidade, nestes modelos que existem, de colocar os diversos elementos envolvidos e perceber como está a situação para cada um dos elementos. Então, por exemplo, se vai se definir uma, um tema qualquer relacionado, por exemplo, com a composição acionária de uma empresa, e que tem uma estrutura de redes e que em cada componente tem uma estrutura própria. É possível
se colocar isso, como a gente chama, fazer uma colocação, isso é, desenhar os diversos elementos envolvidos, os diversos fatores envolvidos, o objetivo que se deseja atingir e trabalhando com esse movimento de, primeiro, criando uma ressonância e um ambiente de empatia e de abertura nas pessoas envolvidas que estão para tratar aquele tema. Então, criando um ambiente propício para uma abertura e para uma discussão aberta. Através de uma realização de entrevistas com visão sistêmica, isso é, enxergando as diversas partes envolvidas e com a visão de solução. Então, uma das perguntas que se faz muito é: e se essa noite acontecer um milagre, como ficará a realidade amanhã? Então, isso ajuda as pessoas a refletirem sobre uma nova visão de Qual é o mundo solução ideal, né? e saem do problema que estão tratando especificamente, que há uma tendência muito forte de se focar no problema e deixar de se enxergar a solução. Então, esse conjunto de perguntas acabam e ajudam a afunilar a visão do que se quer trabalhar e definir claramente o tema e de que forma se vai trabalhar. Com essa visão clara do que se pretende trabalhar, então se faz o que a gente chama de colocação, que é faz uma constelação em que coloca os diversos elementos, os diversos atores, e as pessoas vão se movimentando e vão colocando. Então, por exemplo, se tem diversos sócios, tem diversas áreas, tem a visão dos clientes, tem a visão de um produto, tem a visão. Esses elementos eles são colocados com uma perspectiva do mapa mental de cada pessoa. Então, cada pessoa vai se movimentando e vai se posicionando nesse grande mapa onde são colocadas todas as variáveis e os elementos. Isso gera, por um lado, na parte entrevista, um acesso ao nível consciente para se tratar as informações. Com esse movimento, se acessa o nível inconsciente. Então, se trabalha a nível do inconsciente daquele grupo para, através das emoções que surgem, através dessas informações que vêm do nível inconsciente, se chegar a uma visão de solução. Então, se fazem análises, fazem simulações das diversas possibilidades e as pessoas visualmente vão enxergar esse mapa e elas vão criar novas visões e novas possibilidades do que pode ser uma potencial solução. Enquanto quando o grupo chega a uma visão, que é uma visão de acordo, em que todo mundo concorda, acha que fica bem, então uma das coisas que se faz durante o processo é perguntar às pessoas: fez um movimento, ficou melhor, ficou pior? Como é que você está se sentindo? Você está se sentindo mais fraco, mais forte? Você está se sentindo ativo ou passivo, reativo? Você está se sentindo num momento de expansão ou de retração? Então, essa percepção que as pessoas têm, cada um envolvido naquele processo, ajudam, tendo essa percepção, a fazer algum trabalho que ajude a mudar a posição para algo mais favorável e, com isso, chegar a um mapa que seja uma visão de solução favorável para aquele grupo. E aí, quando então se cria Maravilha. essa imagem, se vai para o passo seguinte, que é perguntar: e na segunda-feira, o que é que você vai fazer com essa visão que você teve agora? E aí, então, é o que a gente chama de passar isso para a linguagem transverbal. Passar uma imagem, passar um sentimento, uma emoção que foi sentida naquele processo, para uma narrativa verbal que se transforma num plano. Então, isso é possível fazer nos diversos tipos de atividade, de situações, num processo de gestão. Não sei se deu para ficar claro um processo. Deu sim. Exemplo. Eu acho que você estava ali fazendo aí um panorama de fusões e aquisições, ou seja, a entrada de um investidor na estrutura societária. Agora, e numa situação, Jorge, de planejamento estratégico, né? Ou seja, você está analisando cenários, está fazendo projeções, né? Então, possibilidade de parceiros dentro do mercado, ou análise da concorrência, ou seja, como é que você se posiciona como empresa. Eu fiquei enxergando, pela tua fala, que essa possibilidade de você se posicionar
tendo uma visão mais clara e, na verdade, pressentindo o que pode dar certo ou não dentro de uma estrutura, né, mercadológica, de uma constelação de possíveis parceiros e concorrentes e apoiadores, enfim. Perfeito. Uma das coisas que é muito interessante da gestão sistêmica é que ela traz essas ferramentas da constelação de gestão junto com ferramentas que já existem nos processos de gestão normalmente. Então, por exemplo, nós temos a matriz SWOT para identificar pontos fortes, pontos fracos. Então, por exemplo, se você trabalha numa matriz SWOT associada ao que a gente chama de diagrama de Epidaurus, que ele vai desde a visão do negócio, a missão, valores, estrutura de recursos, organização. Então, quando você tem a possibilidade de trabalhar com pontos fortes, fracos, oportunidades, ameaças, e você coloca isso nessa visão macro, que vai desde a visão do negócio até o nível da estrutura e do recurso que vão ser utilizados, e você monta isso num diagrama em que as pessoas vão sendo colocadas e vendo o cliente, o responsável pela área financeira, o responsável por tal estratégia, e se coloca isso nesse mapa, é muito interessante, porque a gente tem uma percepção clara de o que pode ser uma tomada de decisão boa. Nós tivemos um exemplo recente no curso, que foi de uma gráfica que eles tinham a intenção de, num momento novo, com as gráficas mudando o processo, não mais aquele processo massivo de grandes volumes de documentos impressos, de cartazes, de folhetos, de livros, e numa realidade nova, muito de trabalho por on demand, e das pessoas quererem pequenas atividades, eles trouxeram isso como um problema para ser discutido. E foi muito interessante, porque nessa dinâmica desse trabalho que foi feito, eles enxergaram desde o nível da visão que eles queriam, até puderam enxergar que recursos eles já tinham, que recursos eles precisavam, e saíram de lá com uma estratégia de como seguir com o negócio, abrindo, e foi muito interessante, porque eles foram discutindo ali, e à medida que foram discutindo, foram surgindo as ideias, num processo em que muita coisa vem de intuições, vem de conhecimentos que eles já têm, mas que, no nível consciente, às vezes nem se apercebem que eles já têm esse conhecimento e que podem aplicá-lo. E num trabalho desse, os conhecimentos vão surgindo e as coisas são colocadas no tabuleiro, na mesa, e as pessoas têm a oportunidade de ver a realidade e trabalhar sobre ela. E dentro do ambiente organizacional, qual o valor, né, de uma tomada de decisão acertada, né? Pode representar a sobrevivência da empresa ou não, né? Por exemplo. Sem dúvida, Mas, Jorge, sem dúvida. No chat aqui tem dúvidas surgindo, algumas relacionadas ao curso mesmo, propriamente dito, né? Então, tem uma pergunta se o curso é novo e se será a primeira turma no Brasil. Bom, como curso online, sim, é a primeira turma no Brasil. Agora, como o curso de formação internacional de gestão, ele já aconteceu uma turma no ano passado. Foi uma turma muito bem sucedida. Nós temos depoimentos muito favoráveis sobre a participação e os resultados que conseguiram obter com a sua participação. E com base nisso, até a gente continuou esse trabalho trazendo para o Brasil esse processo tão inovador e uma ferramenta tão dinâmica, forte, com a capacidade de ajudar bastante aos empresários, aos gerentes, aos gestores, ao pessoal que trabalha com coaching, profissionais da área de gestão de pessoas. Perfeito. Tem uma outra pergunta aqui interessante, Jorge. Eu acho bem comum, assim, até certo ponto, no ambiente organizacional, em termos de dificuldades que existem na gestão de pessoas, que alguns colaboradores eles trazem seus problemas pessoais para dentro da organização. Na verdade, eles confundem, né, e trazem emoções, trazem os seus problemas para dentro do ambiente de trabalho. Ou seja, como é que a gestão sistêmica ela pode, de alguma forma, beneficiar o tratamento de situações como essa? A visão sistêmica, ela parte de uma visão de que nós não somos seres isolados.
e que a pessoa é um colaborador que está na empresa e é aquele colaborador com aquela atribuição, enfim. Ela traz uma visão de que ele é uma pessoa que faz parte de um sistema familiar, que faz parte de um contexto social e que esse contexto influencia na forma como ele está se posicionando. Agora, é lógico que, associado às ferramentas de gestão de pessoas que as empresas têm, que nós, como gestores, normalmente usamos e utilizamos, essa visão de ferramentas que a gente usa na gestão normalmente, com essa visão sistêmica, em que nos ajuda a entender a pessoa como parte de um sistema, e essa pessoa, com as suas questões pessoais, é possível direcionar, por exemplo, um feedback, chamar para conversar e perceber, por exemplo, se a pessoa está com um desempenho que não seja o mais favorável ou o melhor, e se possa falar com ela e, através de um feedback, ir direcionando. Então, ela ajuda muito no sentido, primeiro, de poder trazer essa pessoa, se ela está num grupo, por exemplo, trazer essa pessoa para uma reflexão. E quando a gente, por exemplo, faz uma colocação, uma constelação, em que coloca o grupo e coloca essa pessoa, e aparece naturalmente nesse grupo, na constelação, se essa pessoa está perturbando ou não o desempenho, incomodando as pessoas, perturbando a performance das outras pessoas, isso naturalmente aparece ali, então não precisa nem ser falado. Isso vai aparecer no processo e fica muito claro para quem está participando de identificar. Agora, é também possível, a gente, com essa visão sistêmica, a gente identifica e passa a pensar que, às vezes, um profissional problemático, ele está trazendo ou está nos informando alguma situação, problema que existe no grupo e que, aparentemente, as pessoas estão bem, mas que está instalado ali naquele sistema daquele grupo e que essa pessoa acaba sendo meio que um porta-voz desse problema. Então, é importante que a gente possa olhar para essa pessoa, identificar até que ponto ela está trazendo algum problema, alguma situação que é do grupo, ou se é uma questão pessoal. E sendo uma questão pessoal, identificar se é uma coisa pontual em função de um determinado problema familiar que está acontecendo em um determinado momento e que se pode haver uma tolerância, uma condução, até apoiar essa pessoa, ou se é algo que é permanente e que aí tem que se tomar uma decisão de direcionamento em relação à conduta dessa pessoa. Não sei se foi clara a resposta. Foi sim. Mas eu queria pegar um gancho aí das tuas falas. Eu acho que você começou falando da camada estratégica, né, da tomada de decisão estratégica dentro da empresa, e depois você pegou aí um aspecto tático, né, de gestão de pessoas, né, de resolução de conflitos internos. E aí fazer um gancho com uma pergunta aqui do chat, que é o seguinte: esse curso serve apenas para gestores? Não, na realidade o curso ele é voltado para executivos de uma forma geral, nos diversos níveis das empresas, para consultores da área de desenvolvimento organizacional, para donos de empresas, diversos portes de empresas, donos, empresários, diretores de empresas, e profissionais da área de RH e coaches, profissionais que atuam como coaches. Então, é uma gama de aplicação possível, porque cada um, dentro da sua área, pode utilizar as ferramentas. Um coach, um consultor, utilizando as ferramentas para ajudar os seus clientes. E nas empresas, gerentes, gestores ou donos, proprietários, diretores das empresas, eles podem utilizar primeiro com eles, aprendendo a trabalhar com essas ferramentas e ganhando uma nova visão de mundo e uma nova abordagem para as questões, e depois levando isso para os seus colaboradores, potencializando muito mais ainda os ganhos que podem ser trazidos para a empresa. Então, tem uma outra pergunta aqui, eu acho que pegando um pouco aquela avenida ali de conceitual de aplicação tática na área de gestão de pessoas, né? Uma pergunta é: em que outras situações a gestão sistêmica ela pode ajudar na gestão de pessoas? Como eu estava comentando, tem uma gama bastante grande do dia a dia. Então, se a gente pensar, por exemplo, no nível
da execução dos processos, ela pode ajudar, por exemplo, num processo de negociação, em que é possível, através de um trabalho desses, identificar como é a posição do outro. Então, a gente se coloca numa constelação, identificando, bom, eu vou fazer uma negociação com alguém. Aí eu estabeleço quais são os meus limites, eu estabeleço quais são os possíveis limites da outra pessoa e simulo possibilidades. E com isso, eu posso a pessoa que está fazendo o processo, ela pode chegar a um ponto previamente, antes até de chegar a uma negociação, de chegar pronta com possíveis alternativas para qual é o ponto limite dela, qual seria o ponto limite da outra pessoa, qual é um ponto de interseção. Isso ajuda muito num processo de negociação ganha-ganha. E a gente assume e entende que o melhor processo de negociação é o ganha-ganha, para manter as relações e ter continuidade de um bom relacionamento. Isso é uma ideia, por exemplo. Num processo de tomada de decisão, eu comentei há pouco, a possibilidade de, por exemplo, identificar quais são as diversas variáveis envolvidas no processo de decisão. E aí há uma estrutura que a gente chama de tetralema para trabalhar alternativas. Então, por exemplo, tem uma alternativa que é claramente vista, aí tem a possibilidade de ter uma alternativa que é o contrário dessa, aí tem a possibilidade de ter uma alternativa que é a união das duas, tem a possibilidade de ter uma alternativa que não é nenhuma delas, e tem ainda uma quinta possibilidade que sai disso aqui para ter uma visão mais ampla e mais livre para tomar uma decisão. Então, é um processo super interessante quando a gente aplica e utiliza essa ferramenta, porque amplia a visão da pessoa. Ela deixa de sair, ela sai de um dilema ou isso ou aquilo para enxergar uma visão, ter uma visão muito mais ampla e com isso tomar uma decisão que normalmente é muito melhor para o conjunto, não só para aquela situação, mas para um todo. Que ela se percebe muito mais com as diversas alternativas. Isso em tomar decisão. Por exemplo, para atingimento de metas, que é bem interessante também. A gente trabalha com uma visão de, se eu tenho uma meta, o que é que eu preciso para atingir essa meta? Eu preciso ter clareza de quais são os obstáculos, quais são os recursos, qual é o preço disso, qual é o ganho oculto, que se eu atingir aquela meta, o que é que eu vou perder? Às vezes acontece, né? De repente você tem uma meta que você atingiu a meta e deixa de ter alguma coisa que aparentemente não era tão importante, mas inconscientemente é muito importante para você. Então, é uma outra dinâmica, que é uma outra ferramenta que a gente utiliza muito, que é muito interessante, porque também ajuda a aumentar a visão da pessoa sobre a situação. E é muito comum, por exemplo, as pessoas estarem diante de uma situação, de uma necessidade de atingir uma meta, e não tem clareza do recurso que ela tem. E quando a gente consegue, numa dinâmica dessas, ajudar a pessoa a ter clareza da quantidade de coisas que ela já traz como bagagem e que vão ajudá-la a solucionar o problema, ela ganha uma força e uma energia muito maior para seguir e para atingir a meta. É uma outra área. Então, para cada área, é isso que eu estava dizendo, cada área nós temos ferramentas que ajudam as pessoas. Eu falei de negociação, falei de tomar decisão, falei de solução de problemas, falei de gerenciamento de projetos, por exemplo. É muito comum haver gargalos, haver problemas de recursos, haver problemas de estrutura. Quando a gente coloca essas variáveis todas num mapa e consegue identificar com clareza isso, consegue identificar como é que está o posicionamento de cada pessoa, se tem alguém que está olhando para fora, que não está nem interessado naquele projeto e tem outros objetivos. Isso aparece claramente naquela dinâmica e ajuda as pessoas a tomarem consciência e se reposicionarem, e com isso, se há gargalos, resolver os gargalos, se há falta de um recurso, identificar claramente e ajudar a direcionar para ter o recurso, enfim. Isso é gestão de projetos. Em gestão de mudanças, por exemplo, é muito comum haver resistências. Então, sempre tem pessoas que estão favoráveis e sempre tem pessoas que não querem mudar. Num sistema, há uma tendência das pessoas a resistirem à mudança. Então, quando você também tem dinâmicas que ajudem
a identificar claramente quem são as pessoas que aceitam, que estão dispostas a fazer a mudança e que vão embora, que estão ali já só estão querendo ter ações definidas para ir embora. Tem outras pessoas que vão dizer, eu não quero saber dessa mudança, eu estou bem e não quero saber disso aí, não. Tem outras que dizem, eu tenho medo, eu não quero nem entrar nisso aí, eu tenho medo, não quero nem ouvir falar desse negócio. E tem outras que vão dizer assim, bom, eu quero mudar, mas eu tenho dúvidas, eu tenho questões a resolver. Quando você consegue mapear isso claramente, através dessas dinâmicas, e consegue ajudar as pessoas a se mudar, a se movimentarem em cada um desses quadrantes, você pode ajudar aquele grupo a se posicionar no vamos embora que vamos dar resultado e vai ser bom. Mas discutindo, tratando as questões de cada um, os medos, as dúvidas, e com isso você consegue movimentar todo o grupo para um resultado e uma ação. Então, todas essas ferramentas, elas, na realidade, ajudam a você a criar uma situação de preparação para a ação, e depois você tem a fase final, que é plano de ação, definição de metas claras, definição de objetivos, definição de atividades responsáveis, datas, e com isso você sai com planos de ação claros para seguir. E com as pessoas mobilizadas no processo de cocriação. Tem algumas perguntas aqui que são relacionadas a uma parte de detalhe mesmo do curso, né? Metodologia, né? Talvez o tempo do curso, talvez seja interessante você colocar esses pontos. Ok. Bom, vamos falar primeiro sobre a questão do tempo do curso, como ele está organizado de uma forma geral. Tá? Então, na realidade, o curso ele tem um programa completo em que a abordagem vai ser feita através de 12 webinários, que vão ser semanais, de 2 horas em cada webinário, e vão haver sessões vão haver sessões de tutoria durante a semana, para que haja um suporte às pessoas e um auxílio nesse processo de aprendizagem, ensino e aprendizagem. E estamos utilizando metodologias novas de aprendizagem e ensino ativos, em que utilizamos vamos utilizar a metodologia de sala de aula invertida, que hoje é utilizada nas grandes universidades a nível mundial, de Harvard, de Stanford, e que parte do processo em que o aluno recebe uma aula, um vídeo com a aula e material de suporte para estudar previamente, e na aula, no webinário com o professor Georg Senoni, aí sim, então, ele ter a oportunidade de aprofundar o conhecimento, discutir, trabalhar dúvidas e fazer exercícios com o professor Georg Senoni. Então, na realidade, o curso todo ele foi desenvolvido e vai ser ministrado pelo professor Georg Senoni. Ele é hoje um consultor e coach sistêmico que tem uma atuação a nível mundial. Ele é italiano, foi desenvolvedor junto com Claude Rosselet desse método, e hoje ele dá aulas pelo mundo, divulgando e ajudando as pessoas, como consultoria também, nos processos de negócio. Na Itália e em alguns países na Europa, ele já tem uma atuação bastante ampla em grandes grupos e já tem um trabalho consolidado lá, e está trazendo esse processo para o Brasil. E eu vou atuar como uma mentoria, dando suporte. Então, nos webinários eu vou estar como tradutor. O professor Georg Senoni fala italiano, espanhol, um pouco de portunhol, mas eu vou estar junto com ele como tradutor durante as aulas, vou fazer a gravação dos vídeos em português e vou dar esse suporte, essa mentoria em português também durante esses intervalos durante a semana. Então, nós vamos ter 12 semanas, a tendência é que seja aos sábados, essas aulas, e durante a semana vamos chegar a um acordo com o grupo para definir um dia da semana para, então, fazer uma mentoria, tirar dúvidas, ajudar as pessoas no que elas precisam para terem um máximo aproveitamento do curso.
Perfeito. E Tem como uma pergunta aqui, metodologia, é Jorge. isso. Vamos estar trabalhando muito com exemplos, com exercícios, com então numa dinâmica em que a gente entende que o aluno traz uma bagagem e é a partir da bagagem de cada aluno que se vai desenvolver o processo de aprendizagem. Então, essa dinâmica que foi montada e essa metodologia dessa aula invertida, a gente acredita que vão ajudar muito em ter um objetivo de as pessoas realmente terem ganho com o curso. E a utilização prática, que é uma coisa muito interessante que está prevista, é que a cada aula se aplicam casos reais. Então, as pessoas já saem preparadas para aplicar as diversas ferramentas após aquela aula. E isso é uma coisa muito interessante que nós vimos acontecer no curso, no primeiro curso, e a gente acredita, pelo que tem visto aí nos outros cursos que estão acontecendo na Europa, que as pessoas também estão fazendo no ambiente online. Perfeito. Tem uma outra pergunta no chat aqui, bem interessante, Jorge. Você falou da parte das emoções das pessoas, né? E como isso pode ser trabalhado a partir da metodologia de gestão sistêmica. Então, a Sim. pergunta é a relação disso na influência do clima organizacional, né? E aí eu até vou pegar o gancho e vou trazer a questão da cultura, né? Ou seja, você tem a cultura como algo um pouco mais sólido dentro da empresa, que é construído de forma sedimentar, e o clima, que é do momento, é como se fosse uma foto do momento, Sim. né? Então, como é que a gestão sistêmica ela pode atuar tanto para a construção da cultura, né, que seja uma cultura que privilegie um ambiente bacana de trabalho, produtivo, né, e como é que ele pode também ajudar no desenvolvimento de um clima organizacional que também seja direcionado aí a um bem-estar e à produtividade na empresa. É muito interessante essa pergunta, Paulo, bem interessante mesmo. Na realidade, quando a gente enxerga a empresa como um sistema, e a gente percebe o posicionamento de cada uma das pessoas, cada um departamento, cada unidade em relação a essa empresa e a visão dessa grande cultura que, de alguma forma, ela conduz a como as coisas acontecem e devem acontecer na empresa, não precisa nem ser falado normalmente, porque as pessoas entram naquele ambiente e já passam a assumir, e se elas não assumem, alguém vai ajudá-las a assumir o que são os comportamentos esperados, o que são as formas de pensar mais adequadas e são valores da empresa que devem ser seguidos. Então, com essa visão, a gente acaba podendo trabalhar com um líder, com uma pessoa que esteja dentro da empresa, ajudando a situar, primeiro, esse contexto da empresa, o contexto da unidade organizacional em que ele está e o contexto dele com os seus valores. E ter uma percepção disso, até que nível os valores dessa pessoa estão alinhados com a estrutura organizacional em que ele está e com a empresa na qual ele está trabalhando e o contexto em que ela está inserida. Isso é um aspecto. Outro aspecto é o seguinte, quando você trabalha isso no nível mais de posicionamento, isso é cada um se perceber no seu lugar e se perceber em relação à empresa e como ele deve estar para estar bem nessa empresa, pertencendo à empresa, estando alinhado com os valores. Por outro lado, no nível mais de posicionamento na unidade ou no grupo ou para a própria pessoa, quando você trabalha um processo em que as pessoas são envolvidas numa tomada de decisão e tem metodologias para as decisões serem um processo em que as pessoas são ouvidas e depois se chega a uma decisão. Tem várias ferramentas para isso. E quando o processo de criação é um processo de cocriação, isso é, as pessoas se sentem como parte daquele processo e daquela tomada de decisão, a tendência delas estarem satisfeitas, alinhadas com o que está acontecendo e motivadas para fazer acontecer é muito maior. Então, isso melhora o clima organizacional. Isso a gente percebeu também num exemplo, um dos casos que aconteceu na última formação, em que uma empresa
eu trouxe um grupo de colaboradores que eles tinham muitos problemas de comunicação. E isso gerava dificuldades com os clientes, dificuldades internas do clima organizacional, afetava resultados. E aí, quando as pessoas nos diversos níveis, foi interessante que foi a dona da empresa, foi uma gerente de uma área, gerente de outra área e uns colaboradores. E quando essas pessoas ficaram todas no mesmo ambiente, tendo a possibilidade de cada uma se falar, se posicionar, colocar a sua visão, inclusive a própria a dona da empresa. E isso pode ser em várias rodadas, alinhado, discutido, e as pessoas saíram de lá com uma visão única de qual era a melhor forma de encaminhar. Eu tive um depoimento esse ano agora, em que estão super satisfeitos, atingindo resultados, sendo criativos até nesse processo agora da pandemia, trazendo soluções e conseguindo implantar soluções novas. Então, por quê? Porque as pessoas passaram a estar envolvidas e fazendo um processo de cocriação, e deixaram de ver cada uma a sua caixinha e tendo um problema em relação ao chefe, um problema em relação ao colega, e isso deixou de acontecer. Passou a haver uma comunicação mais fluida, e eles internalizaram esse movimento que aconteceu naquela dinâmica para o dia a dia da empresa. E isso acaba trazendo um ganho fantástico, quando isso é possível. Você tocou num ponto que eu queria voltar na pergunta que foi feita no chat sobre clima. Você tocou aí no tema da pandemia, né? Eu acho que assim, esse é um momento de desafio enorme para as empresas, né? Em relação ao clima organizacional, ou seja, é um momento de crise econômica gravíssimo. Tem muitas empresas aí realmente numa situação de malmente sobrevivendo, né? Então, você trabalhar a questão do clima numa situação dessa deve ser bem difícil. E a outra questão é que as pessoas, em muitas empresas, estão em home office. Ou seja, como é que você consegue manter coesão, manter um clima de união, de integração, de produtividade colaborativa dentro de uma situação de crise grave como a gente está vivendo, né, Jorge? É muito interessante, sim. Essa visão é super interessante. Na realidade, o que a gente vê é o seguinte: isso acaba para as empresas, lógico, e muito para os líderes também. Está exigindo uma mudança de mindset, e um líder ele tem que sair do comando e controle e ir muito mais para estar presente junto aos colaboradores, estar mudando, dando ownership para os colaboradores, isso é, dando mais responsabilidade, atribuindo mais responsabilidade, dando um senso de que ele é dono de um processo, de um resultado, e só sem perder o controle. Então, isso realmente é um desafio muito grande, porque você está à distância, então deixa de ter aquele acompanhamento corpo a corpo, mas é necessário que você mantenha o controle, não essa dinâmica do presencial, e é necessário que você esteja presente mais do que nunca, não como um cobrador ou com uma posição fraterna, como o pai, digamos, ou a mãe, que está ali junto ao colaborador, mas muito mais com uma pessoa que está presente, apesar da ausência física, mas está presente ali no suporte à condução daquele grupo, está acompanhando o resultado, está delegando, está atribuindo responsabilidade claramente. E isso num clima que é interessante, porque se a gente pensar bem, a maioria das pessoas, se tiver que optar entre a vida e o emprego, ela vai optar pela vida. Então, numa situação de crise, se for necessário que alguém tenha que ir para a empresa fazer alguma coisa, e se a pessoa está com medo e não quer, ela simplesmente não vai, porque ela tem mais medo de morrer do que de perder o emprego. Então, é um contexto muito novo, é muito novo para todo mundo, e é preciso ter essa clareza de como está esse clima geral e como a gente pode se posicionar no nível menor, ajudando as pessoas nesse processo. Então, se a gente consegue ter essa clareza, essa mudança de posicionamento, acho que ajuda muito. Pegando o gancho aí da pandemia, Jorge, eu acho que assim a gente vive na contemporaneidade uma noção e uma visão muito clara de que vivemos num ambiente de complexidade,
né? Sim. Então, antigamente, as empresas elas trabalhavam muito mais isoladas no ambiente organizacional, né? E hoje elas são influenciadas de todos os lados em relação a questões políticas, sanitárias, ambientais e assim por diante, né? Então, o desafio para a organização de posicionamento, de tomada de decisão em relação a essa complexidade é muito maior. Muito por Sim. conta disso, as empresas têm sido forçadas a trabalhar de forma sistêmica, a ter uma visão sistêmica, né? Então, eu queria fazer uma provocação em relação à gestão sistêmica como uma resposta a esse momento histórico, né, e à contemporaneidade em relação à complexidade. Na realidade, esse posicionamento em relação à complexidade é quando você consegue trazer isso para um nível em que você tem clareza de todos os elementos envolvidos e que você consegue ter essa percepção. Você consegue ter a percepção de cada um dos elementos envolvidos, como é que está. Então, hoje, quando a gente faz uma colocação, por exemplo, na gestão sistêmica, a gente consegue ter muita clareza de quais são todos os envolvidos, como está a situação dos interrelacionamentos entre os processos, as partes, as pessoas, as empresas, como é que estão esse relacionamento, e aí a gente consegue trabalhar o nível de essa complexidade, ela deixa de acontecer ou de estar nesse nível tão complicado quando a gente fala ou faz quando a gente trabalha no nível verbal, é muito difícil você trabalhar em questões complexas, em ambientes complexos. Quando você consegue trazer isso para uma linguagem que ela é transverbal, que você passa pelas emoções, que você passa pelos mapas mentais das pessoas, quando você passa pelos movimentos, e é associado principalmente às emoções associadas, você consegue colocar isso num ambiente em que as pessoas conseguem ter mais clareza do que elas precisam dar atenção, quais são os pontos que são mais importantes nesse ambiente complexo, para que elas possam direcionar de uma forma adequada as ações. Então, é o fazer sentido num processo em que são colocadas várias variáveis na mesa e a pessoa consegue ter a clareza a nível desse mapa que se estabelece dos pontos que são os pontos de atenção e os pontos que devem ter maior prioridade. Eu não sei se fui claro na resposta. Perfeitamente, perfeitamente. E agora, Jorge, eu vou colocar o sapato de quem está do outro lado aí assistindo a gente, né? Até porque eu fiquei muito interessado como gestor e como empresário, né? Então, quem está assistindo a gente e se interessou, já entende que tem desafio de gestão de pessoas, tem desafio de tomada de decisão estratégica, né? Tem desafio de lidar com a complexidade. O que essa pessoa deve fazer agora se ela tem interesse em fazer o curso? Bom, se ela quiser ter mais informações sobre esse processo, nós vamos fazer uns webinários agora durante o início do mês de agosto, e nesses webinários a gente vai estar conversando sobre o tema, diversas pessoas, e vamos estar com o próprio professor Georg Simonyi, que vai ter a oportunidade de responder as perguntas que as pessoas tiverem, dúvidas que tiverem sobre o método, e vão poder sentir com ele realmente a potencialidade desse método. E se quiserem fazer a inscrição diretamente, no nosso site a gente vai ter uma informação sobre o curso, sobre a metodologia, sobre as datas previstas para o curso, e tem todas as informações e a pessoa pode fazer uma pré-inscrição. E se tiver interesse em ter mais detalhes, acompanhar esse processo, pode clicar então aqui embaixo no linkzinho e vai poder ter acesso então a se cadastrar a uma lista de pessoas que a gente vai direcionar as informações, as ações de divulgação. Pronto. E os webinários, Jorge, eles vão ser divulgados no site ou nas redes sociais do Instituto 89? Nós vamos divulgar nas redes sociais e no nosso site também vai ter a informação, mas a gente vai utilizar bastante as redes sociais para divulgar.
os webinários, a confirmação das datas e com quem a gente vai estar fazendo esses webinários. E aí é Facebook e Instagram, é isso? Facebook, Instagram, principalmente. Provavelmente a gente vai usar o LinkedIn também, mas o mais forte da divulgação vai ser Facebook e Instagram. Maravilha. E você podia falar um pouco mais em relação ao perfil do Senoné, Jorge? Em relação Posso, à claro. biografia, ao currículo, enfim. Senoné é um empresário. Ele tinha uma indústria de brinquedos. Durante muitos anos ele foi dono dessa empresa. E, a partir de um determinado momento, ele fez parte de um grupo com Gunther Weber, que trabalhava muito associado a Bert Hellinger nas constelações familiares. E Gunther Weber fez um grupo de trabalho direcionando o trabalho de constelações familiares com enfoque para organizações. Então, Georg fez parte desse grupo de trabalho, vendo como aplicar as constelações nas organizações, e identificou na época que tinha algumas aplicações, quer dizer, algumas dinâmicas, os princípios são aplicáveis às empresas de uma forma diferente, lógico, mas são aplicáveis nas empresas. Mas ele acabou, junto com Claude Rosselet, que é um suíço, vendo que a aplicação direta para as empresas ela não tinha um nível de abrangência e de efetividade que começaram a ter através do conhecimento das constelações estruturais, que é essas estruturas, esse foco para a solução, e aí ele associou isso aos conhecimentos de neurociências, então a forma de os dois sistemas da mente, inteligência emocional, mapas mentais, teorias de gestão e de comunicação. Então ele acabou montando junto com o Claude escreveram um livro que hoje é traduzido já em 6 línguas. E ele tem uma empresa, ele montou, já está na segunda ou terceira empresa, e hoje ele é o dono da Sismacom, sócio fundador da Sismacom, que é uma empresa que opera na Itália e que presta serviços de consultoria, coaching e treinamento pelos diversos países no mundo. Ele já tinha desenvolvido e implantado, a pedido da Telefônica na Itália, a TIM, um sistema, esse curso de gestão online. E foi interessante porque ele trouxe o curso. Nossa, eu conheci Georg Senoné através de um dos professores do curso de Constelação Familiar, que eu tenho conversando com ele, falando sobre a minha vontade de trabalhar nessa área de constelações com enfoque em empresas, e ele me recomendou fazer contato com Georg Senoné. E aí, depois, tendo esse contato, e a gente trouxe Georg aqui para o Brasil, o ano passado, então, como eu falei, e tivemos a oportunidade de ver que ele tem uma estrutura e um modus operandi de um cientista. Ele é um estudioso, está sempre vendo como aplicar as diversas teorias, diversas áreas de conhecimento, com foco ao suporte às empresas e à obtenção de resultados. Então, isso é um drive muito forte, é que sempre tem um objetivo, tem um resultado a ser alcançado, e para isso tem ferramentas que ajudem no atingimento desses objetivos. Então, é isso. Ele foi empresário por mais de 20 anos, trabalhou em diversas áreas de consultoria, e hoje ele é um consultor nessa área organizacional e coach sistêmico e dá treinamento pelo mundo, nessa área de gestão sistêmica que ele desenvolveu. Perfeito, Jorge. Tem uma coisa que eu acho que é muito forte e um diferencial muito grande do Instituto 89, que tange aí os processos de formação, que é essa articulação internacional, né? Vocês estão sempre em contato e trazendo formadores, professores de outros países, né, que têm uma relevância grande dentro da área, seja de constelação familiar, seja na área de gestão sistêmica, né? E parece que, inclusive, você foi à Europa interagir com o Senoné, né? Então, eu queria que você abordasse um pouco isso, porque eu acho que isso dá uma consistência muito grande aos processos de formação do Instituto 89. Né? Na realidade, temos um direcionamento bastante
forte de buscar pessoas de referência nas diversas áreas em que a gente atua a nível mundial. Então, a maioria dos nossos professores são todos professores que são referências, não no Brasil, mas no mundo, nas áreas em que eles atuam. E no caso do curso de gestão sistêmica, quando eu comecei a pensar em aplicação das constelações em empresas, organizações, eu conversando com um dos professores, como eu comentei há pouco, ele me recomendou o nome de Georg Simonyi. Eu estando na Europa, eu fui a um workshop em Espanha com o Gunther Weber, que foi um dos criadores da constelação organizacional, e lá eu tive a oportunidade de falar com várias pessoas e com o próprio Gunther. E me recomendaram o nome de Georg Simonyi como uma pessoa que estava desenvolvendo um trabalho de ponta na Europa e tendendo para alguns países também daqui da América na língua espanhola, e que seria uma boa referência e uma pessoa que realmente veria agregar nessa área de atuação. Eu fiz o contato com ele e ele muito gentilmente aceitou nosso convite, até pela nossa história já, e realmente se estabeleceu uma parceria fantástica. Ele é um cara muito aberto, incrível como ser humano também, e é um cara que tem uma bagagem incrível e que trouxe realmente um conjunto de conhecimentos e metodologias muito interessantes, que a gente já comprovou isso no curso do ano passado. Perfeito. Jorge, você tem uma carreira, né, bem sucedida como executivo, e com certeza você teve de lidar aí com inúmeras situações de tomada de decisão estratégica, né, ou aspectos táticos relacionados à gestão de equipes, né, a problemas internos, né? Tem alguma coisa aí da tua história, da tua carreira, da tua trajetória profissional que você acha, obviamente que sem citar nomes de pessoas nem de empresas, mas que você possa trazer como um exemplo interessante para abordar a questão da gestão sistêmica? Na realidade, eu fui executivo num grande grupo de utilities por mais de 30 anos. Quer dizer, eu saí de lá com 36 anos de empresa e como executivo eu tive mais de 30 anos passando por diversas áreas da empresa, e desde engenharia, a operações, a comercial, a informática, passei muito tempo na área de informática. E nos últimos anos eu vinha já muito com essa visão sistêmica, e o meu relacionamento com os meus colaboradores, com as diversas áreas, embora eu não expressasse isso de uma forma aberta, eu já trazia muito esse drive da visão sistêmica para os relacionamentos, para a abordagem das questões, para o relacionamento com os colaboradores. E com uma ou outra pessoa eu tive a oportunidade de fazer alguns experimentos de aplicação das ferramentas. Mas na empresa eu não tive a oportunidade, ou não achava na época que devia fazer essa aplicação, até porque eu estava ainda num processo de aprendizado também. Então, com um colaborador que eu tinha mais aproximação, eu tive a abertura de falar com ele e fizemos algumas experiências. E foi bastante interessante, e foi até um dos motivos que me levou a acreditar que realmente isso aí seria bastante interessante. Em paralelo com a atuação na empresa, eu e Marise montamos um instituto, a minha esposa, montamos o Instituto 89 e começamos a fazer workshops de constelações estruturais e organizacionais. E começamos e abrimos isso para o público. Então, começamos a utilizar, as pessoas traziam problemas, então a gente dava um nível conceitual primeiro, para nivelar todo mundo com a visão sistêmica, e depois trabalhávamos com exercícios, fazendo trabalhos específicos com temas que as pessoas traziam. Isso foi bastante interessante, foi ganhando um corpo e foi reforçando em mim essa visão de que realmente essas ferramentas são aplicáveis. E eu vi isso, comecei a ver na empresa, como as minhas abordagens mudavam bastante os resultados das minhas relações na empresa, embora não explicitasse isso.
E depois a gente começou a utilizar essas ferramentas no próprio instituto. Então é interessante que a nossa gestão ela é muito baseada nessa visão sistêmica e na aplicação dessas ferramentas. Então, na tomada de decisões, na forma de resolver um problema, a gente procura trazer e incorporar isso no nosso dia a dia. E tem sido uma experiência muito interessante. E, para mim, eu vejo que tem um ganho muito grande. Eu, como executivo, como gestor, como fui muito tempo, eu percebi como era esse papel de líder, esse papel de responsável por resultados, como ele é estressante, como ele é um nível de exigência fortíssimo, não é tão simples se a gente não tem ferramentas boas de envolver e trazer as pessoas para esse processo de resultados. E é muito interessante isso também, muitas nas grandes empresas principalmente, os líderes acabam sendo muito isolados e assumindo uma carga de responsabilidade muito grande. E quando a gente consegue isso nessa estrutura, nessa visão de gestão que eu não conhecia, que é anterior, com essa abordagem sistêmica, para mim me ajudou a começar a poder ter as pessoas envolvidas, a ter responsabilização dos líderes que eu tinha no meu grupo, a ter as pessoas mais envolvidas com resultados, e isso também me aliviando de uma carga, de uma pressão que antes eu chegava a adoecer por causa disso. Era um nível de pressão tão forte que eu chegava a ter crises de estresse e adoecer. E nos últimos tempos eu percebi que, com a utilização dessas ferramentas, eu comecei a poder ter bons resultados sem precisar ter esse nível de sacrifício pessoal. Isso para mim foi muito bom e me levou até a pensar em trazer isso para as empresas e ajudar as pessoas de uma forma geral nos processos das suas empresas. Você tem até uma síndrome, né? Síndrome de burnout, né? São as pessoas que entram nesse Exatamente. processo de estresse e fica agudo. E que é Jorge, tem aqui fortíssimo no no Brasil, né? chat algumas perguntas. Tem outras perguntas aqui no chat, né? Primeiro, se tem algum requisito, pré-requisito para você participar do curso, qual o custo, né? Tem aqui também uma pergunta de uma pessoa que gostaria de trazer, como você colocou, que teve uma empresa que trouxe várias pessoas, vários colaboradores, estão perguntando se eles resolverem trazer 5 pessoas ou mais, se teria algum pacote, algum desconto em relação a isso. Perfeito. Bom, na realidade, como requisito, é importante que as pessoas atuem ou já tenham uma bagagem nessas áreas de atuação, de ser gerentes ou gestores de processos em empresas de médio, grande porte, serem donos de empresas ou responsáveis por empresas, não necessariamente donos, mas sejam responsáveis pela condução de empresas, sejam coaches, sejam consultores nessa área de desenvolvimento organizacional, ou sejam profissionais da área de gestão de pessoas. Então, esses, em princípio, seriam os requisitos ou o direcionamento que é o foco maior da formação e que a gente acredita que essas pessoas vão ter um aproveitamento maior fazendo o curso. Agora, não exclui a possibilidade de ter profissionais que atuem na área de suporte, de ajuda, e que é voltada para empresas. Então, para essas pessoas, a formação também pode ser bastante interessante. Quanto ao perguntaram também sobre o custo. Isso. O custo, nós estamos fechando o valor para essa questão nova e nós vamos divulgar isso na próxima semana, eu acredito, a gente já vai ter esse valor fechado e divulgado. Para empresas, sim, a gente está pensando em fazer uns pacotes, porque dependendo do número de pessoas que a empresa traga e propõe inscrever, sim, vamos discutir, avaliar e fazer pacotes de inscrição. Agora, nós vamos estar, num primeiro momento, trabalhando no lançamento, então, com isso, a gente vai estar trabalhando numa condição especial de preço, por um tempo limitado. E uma coisa que é importante é que como a metodologia de ensino ela passa por um processo de
exercícios práticos e um acompanhamento muito próximo das pessoas. Vamos fazer constelações com o próprio Georg Senonet, em que as pessoas vão trazer temas para a formação, para a aula, e vão ser trabalhados esses temas. O número de inscritos vai ser limitado. A gente vai limitar 40 pessoas, participantes, nessa turma. E, com isso, a gente acredita que tem um benefício maior para quem participa, mas, por outro lado, gera uma urgência em que as inscrições sejam feitas por isso, porque as vagas são limitadas. Perfeito. A gente falou muito, Jorge, sobre o ambiente empresarial, né? Sim. Dentro de uma organização governamental, né? Uma secretaria de governo, dentro de uma organização da sociedade civil, né? De uma ONG, que também tem, ou seja, você tem uma estrutura organizacional, você tem tomada de decisão, você tem gestão de pessoas, caberia também a participação de gestores e diretores dessas organizações? Cabe, sim, com certeza. Na realidade, os problemas, as questões, quer dizer, os processos de gestão, eles são muito comuns. Existem particularidades no ambiente privado, numa empresa, numa organização sem fins lucrativos, quer dizer, as motivações das pessoas mudam, mas os processos eles são os mesmos e a forma de fazer a liderança, a forma de planejar, a forma de organizar, a forma de executar e liderar a execução e a forma de controlar e acompanhar os resultados, ela é muito parecida, do ponto de vista de processo. O que mudam, em algumas situações, não em todas, lógico, são questões comportamentais, e aí essa visão sistêmica, eu acho que ela ajuda muito em quem está no papel de líder poder entender esse contexto e poder se posicionar em função desse contexto, independente do tipo de empresa em que está. Maravilha, maravilha. Esse lançamento, essa campanha que vocês vão fazer, uma situação, inclusive, de preço especial, vocês têm ideia de quando que vai acontecer isso, Jorge? Eu acredito que não na semana que vem, na semana seguinte, na segunda semana de agosto, a gente vai estar com as primeiras ações e a ideia é fechar até o final de agosto, porque no final de agosto a nossa intenção é começar o curso. Então, nós vamos estar agora, durante essas 2 próximas semanas, com ações de divulgação, de esclarecimento, de mostrar o que é a gestão sistêmica para as pessoas de uma forma geral, para no final do mês a gente começar com a formação. Perfeito. Maravilha, Jorge. Estou gostando muito de conhecer, né, a gestão sistêmica e me parece que o curso vai ser muito interessante. Estou com muita vontade também de conhecer o Senonet, o Georg Senonet. Muito bom, obrigado. Eu estou muito animado também, não só pelo que eu já conheci, como pela perspectiva que eu vejo, o potencial que eu enxergo de poder ajudar as empresas e as organizações nesses processos, que são ferramentas e metodologias fantásticas que eu acredito que as pessoas podem se beneficiar muito com o uso delas. E estou muito feliz em ter a oportunidade de poder trazer isso para o Brasil. Maravilha. Se tiver alguém, Jorge, que está nos assistindo e que esteja aí em dúvida, ou seja, gostou, mas, né, ou seja, está ainda precisando de uma palavrinha a mais para poder tomar a decisão, o que você diria para essa pessoa? É que se tem dúvida, que utilize esse espaço que a gente vai dar aí, vamos fazer os webinários, vamos fazer algumas lives, que assista, se inscreva no link aqui embaixo e tenha a oportunidade de esclarecer as dúvidas, de perguntar, de ouvir as dúvidas das outras pessoas e poder construir, formar uma opinião sobre o que é a formação e os benefícios que ela pode trazer para ele. Então, o que eu recomendo é que assista os próximos eventos que a gente vai fazer, e que nós vamos estar trazendo esses benefícios e esclarecendo as pessoas sobre as suas dúvidas. Maravilha. Jorge, vocês têm no Instituto 89 uma preocupação muito grande com a consistência, né, do que está sendo desenvolvido, com o que está sendo apresentado em termos de formação, né, a densidade dos conhecimentos que são apresentados, né? Se você fosse sugerir
alguma fonte, né, de conhecimento na área de gestão sistêmica? Pode ser um site, um livro. Eu acho que seria interessante também as pessoas terem aí alguma fonte que elas pudessem pesquisar um pouco. Certo. Bom, no próprio curso nós temos recomendação de bibliografia. Então, por exemplo, se a gente for para a área de constelações estruturais, tem alguns livros de Insa Sparra e Matias Varga. Então, tem algum que é essa abordagem mais com uma visão sistêmica voltada para resultados e com as estruturas com uma linguagem transverbal. São bem interessantes, tem 2 ou 3 livros traduzidos para o português, bastante interessantes. Na área de neurociências e neurofisiologia, os livros que a gente utiliza como suporte são o da Inteligência Emocional, de Daniel Goleman, Os Dois Sistemas da Mente, de Daniel Kahneman, e o livro de O Cérebro, o nome do livro é O Cérebro, Como o Cérebro Criou o Homem, que é sobre mapas mentais e sobre o funcionamento do cérebro. Nós temos também na área de gestão livros da Organizações que Aprendem, de Peter Senge, o Teoria U, do Otto Scharmer, o de Sense Making, de Veik, o de Cultura Organizacional, de Peter Shane. Então, são assim os principais livros. E a consolidação de tudo isso é o livro do professor Georg Simenon, que está em espanhol ainda, não temos uma versão dele em português, que é Management Inteligente. É um livro ele consolida essa visão e traz de uma forma estruturada a visão das constelações de gestão. É um livro que eu recomendo também como leitura para ter essa visão de o que são as constelações de gestão e o que é que está à volta dela, como outras ferramentas com a visão sistêmica aplicáveis para obter resultados. Acho que tem uma quantidade de livros obviamente boa. Não, eu imagino que o curso realmente vai entregar muito conhecimento, né? Vai ser muito interessante. Jorge, tem uma pergunta aqui. Como um arquiteto, por exemplo, que pode passar a ter uma visão sistêmica dos projetos dos seus clientes, como um arquiteto ele pode passar a ter essa visão sistêmica dos projetos? Bom, como arquiteto, como qualquer profissional, na realidade, a abordagem e a visão sistêmica, ela é isso, independe da atividade que a pessoa desenvolve. Como arquiteto, ele vai ter essa clareza de que ele tem relacionamento com clientes, que ele vai ter relacionamento com fornecedores, que ele vai ter relacionamento com as próprias estruturas que ele traz, ele vai ter uma possibilidade de ter uma visão mais clara do ecossistema envolvido, quer dizer, que ele passa a ter essa visão de que ele não é um ser isolado e o cliente dele é um ser isolado e que ele está trabalhando num projeto. Ele faz parte de um sistema que envolve a relação dele com o cliente e com todo o meio ambiente. Então, ele passa a ter uma visão que é não só específica do projeto, mas ele passa a ter uma visão da relação dele com ele mesmo, dele com o cliente e dele com o sistema, com o ecossistema. Então, isso amplia muito a visão, quer dizer, o que ele está fazendo, o que ele está projetando, que impacto ele está provocando na vida do cliente, no ecossistema e de uma forma geral. E isso é uma visão muito interessante que eu acho que ajuda muito. Maravilha, Jorge. Maravilha. Eu acho que assim, eu estou decidido, assim, eu vou participar dos webinários, fiquei muito interessado, né? E tenho certeza que vou participar do curso também. Então, acho que as tuas palavras, as tuas explicações foram muito boas, Jorge. Que bom. Fico feliz e aguardo você lá e as pessoas que estão nos ouvindo. Se inscrevam, por favor, então, que a gente vai ter maior satisfação em dar informações e esclarecer o que for preciso. Muito obrigado.
Obrigado, Jorge. Forte abraço. Obrigado a todos. Obrigado.